Olá! Na estatística, são utilizadas diversas medidas que caracterizam a distribuição dos valores de uma dada variável numérica. Essas medidas podem ser classificadas em medidas de tendência central, medidas de dispersão, medidas de assimetria e medidas de kurtose. Nesta série de vídeos, iremos apresentar as principais medidas de tendência central e dispersão, que são as mais frequentes em relatórios e artigos científicos. O primeiro conjunto de medidas numéricas caracteriza a tendência central ou centro de massa dos dados ou distribuição. O segundo conjunto procura refletir o espalhamento dos dados em torno de um ponto central. São as medidas de dispersão. Neste vídeo, nós vamos focar nas medidas de tendência central, especificamente as medidas conhecidas por média aritmética, mediana e moda. Abaixo são apresentados os valores das variáveis idade gestacional, CRIB, que significa Clinical Risk Index for Babies, fração inspirada de O2 máximo, peso ao nascimento e óbito de 11 recém-nascidos tratados na UTI neonatal do Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. Esse conjunto de dados se refere a 349 recém-nascidos. Há uma série de outras variáveis que foram coletadas para esses recém-nascidos, mas não foram mostradas nessa tabela. Os dados apresentados de uma forma tabular não nos fornecem uma boa ideia de como as variáveis estão distribuídas e suas principais características. O primeiro passo para realizar uma análise de dados envolve a inspeção das variáveis individualmente. Essa exploração dos dados é realizada por meio de medidas numéricas e/ou recursos gráficos. Um gráfico bastante utilizado para mostrar a distribuição dos valores de uma variável numérica é o histograma, que, de uma forma resumida, mostra a frequência ou percentual dos valores em cada faixa de valores da variável numérica. Essa figura mostra a distribuição de peso ao nascimento para crianças que foram a óbito, gráfico superior, e as que sobreviveram, gráfico inferior. Pode-se observar que a dispersão das duas distribuições são razoavelmente parecidas, mas o peso das crianças que sobrevivem tendem a ser maiores do que o peso das que vão a óbito. As retas perpendiculares em ambos os gráficos indicam a média, reta vermelha, e a mediana, reta azul. As médias e medianas serão discutidas mais adiante. De maneira informal, poderíamos dizer que elas representam valores típicos da variável e também são conhecidas como medidas de localização de uma distribuição de dados. A média e a mediana do peso ao nascimento de recém-nascidos que foram a óbito são menores do que a média ou mediana dos que sobreviveram. E nestes dois gráficos, a média e a mediana são relativamente próximas. Essa figura mostra os histogramas de frequência da variável idade gestacional e da variável CRIB. Especialmente o histograma do CRIB indica uma assimetria à direita no gráfico. Os valores da média e mediana não coincidem e são razoavelmente distintos no histograma do CRIB. Essa figura mostra o histograma da variável fração inspirada de O2 máxima. Nesse caso, os valores parecem se concentrar em dois locais diferentes, indicando mais de um valor típico para a variável. Tanto a média quanto a mediana não refletem os valores típicos da variável. Nesse curso, nós vamos utilizar o ambiente de programação e análise de dados, R, que é um programa gratuito de código aberto e com uma ampla base de usuários e desenvolvedores. Para aqueles que desejarem reproduzir os comandos e as análises usadas neste e nos próximos vídeos, eu mostro nesse vídeo disponibilizado no Moodle
como instalar o R em um pacote chamado RCommander, que fornece uma interface gráfica para o R. Este outro link na parte superior leva a um texto mais detalhado sobre a utilização do R, que pode ser consultado à medida da necessidade e do interesse. No próximo vídeo, vamos apresentar as medidas de tendência central média aritmética, mediana e moda. Até lá!